Vamos nessa, galera. Próxima questão. Questão de número 13. Questão aí importante da ESAF. Olha só. No tocante à organização do Estado brasileiro, é incorreto afirmar. Importante. O Brasil adota o princípio da separação de poderes, que pode ser caracterizado como flexível. Isso está correto, porque a ideia é que o princípio da separação dos poderes é flexível. Flexível é o mesmo que dizer não absoluto. A ideia é que nós temos uma separação não absoluta dos poderes, ou seja, não rígida. Essa separação não absoluta, não rígida dos poderes, faz com que exista o que nós denominamos de funções típicas e as chamadas e as denominadas funções atípicas. Funções típicas e funções atípicas. O que são funções típicas? São as funções principais de cada poder. Poder legislativo, qual é a função principal? Poder executivo, administrar. Legislativo, legislar, fiscalizar. Judiciário, julgar. As funções atípicas são as funções secundárias de cada poder. Então, se a função de administrar é principal do executivo, ela é uma função secundária do legislativo e do judiciário. A função de julgar, ela é principal do judiciário, então ela é secundária do executivo e do legislativo. Tá certo? Bom, então de fato é flexível, está correto, então não é a resposta, porque eu quero justamente a proposição incorreta. B. A Constituição Federal criou mecanismos de freios e contrapesos que permitem a materialização da harmonia entre os poderes, legislativo, executivo e judiciário, como, por exemplo, a possibilidade do veto às leis pelo chefe do Poder Executivo. Quando se fala em freios e contrapesos, na sua cabeça deve estar a existência de um controle recíproco entre os poderes. Controle recíproco nada mais é do que um poder controlando o outro. É exatamente o que acontece quando o chefe do executivo veta um projeto de lei que advém que é elaborado pelo Poder Legislativo. Então isso está corretíssimo. C. Diferentemente do parlamentarismo, no presidencialismo, o chefe do Poder Executivo acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Perfeito. O presidente da República no Brasil, ele exerce dupla função. Ele é o chefe de Estado, ou seja, representa o país nas relações internacionais, assim como ele é o chefe de governo. O que é isso? Envolve a gerência dos negócios internos, que podem ser de natureza política, quando, por exemplo, nomeia um ministro de Estado, ou de natureza administrativa, quando, por exemplo, extingue através de decreto um cargo público que está vago, tá certo? Além de cumprir mandato fixo, exatamente, o mandato de presidente da República é de 4 anos. No parlamentarismo não funciona dessa forma. No parlamentarismo, o chefe de governo ele fica enquanto ele tiver a confiança do parlamento. Então ele pode ficar tanto 1 mês quanto pode ficar 15 anos. Sem precisar depender da confiança do Poder Legislativo, que é exatamente o que eu falei. Essa característica que a gente mencionou agora, ó, esse sem precisar depender da confiança do Poder Legislativo. Essa confiança é uma confiança que é existente no parlamentarismo, para a sua investidura ou para o exercício de seu cargo. Isso está corretíssimo. Tá certo? Beleza? Vamos nessa. No modelo de Estado federativo, previsto na Constituição Federal, exatamente, o Estado federativo, ele se enquadra como a forma de Estado adotada no Brasil. A forma de Estado é a federação, tá certo? Os Estados-membros possuem soberania, errado. Só quem possui soberania é o Estado brasileiro. As partes integrantes do Estado brasileiro, como é o caso da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, são dotados de autonomia e não de soberania. De fato, autonomia financeira, administrativa e política. Então, o erro da questão é a menção à soberania.
Por isso, essa é a resposta, porque eu quero justamente o item incorreto. E a letra E, a eletividade, o que é isso? Processo de eleição, processo de escolha eleitoral. E temporalidade, o que é isso? Mandato por tempo certo do mandato do chefe do Poder Executivo, bem como seu dever de prestar conta de seus atos, são características da forma de governo republicana adotada no Brasil. Exatamente. As três características da República quais são? Primeiro, responsabilidade dos governantes, que é o dever de prestar contas da respectiva gestão. É a ideia de eletividade, ou seja, o processo de escolha é um processo eleitoral. E o terceiro é a ideia de periodicidade, é a ideia de transitoriedade dos mandatos ou de temporalidade, como determina a questão. Então, a questão de número 13, a resposta correta é a letra D. Vamos lá, galera. Questão de número 14. A respeito da evolução histórica do constitucionalismo no Brasil, das concepções e teorias sobre a Constituição e do sistema constitucional brasileiro, julgue o item a seguir. A Constituição goza de supremacia tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista formal. O que é isso? Quando nós pensamos na hierarquia das normas, quando nós raciocinamos a hierarquia das normas, e quando eu falo em normas, eu estou me referindo a normas jurídicas, a linha de raciocínio que você deve ter é que a Constituição ela está no topo. Se a Constituição está no topo, ela tem soberania, ela tem supremacia sobre as demais normas jurídicas. Então, formalmente falando, para eu elaborar, por exemplo, uma alteração no texto constitucional, o processo é muito mais difícil. Então, do ponto de vista formal, ou seja, do ponto de vista estrutural, a Constituição está acima das demais normas jurídicas, como é o caso das leis, como é o caso dos decretos, como é o caso de demais atos administrativos, enfim. E do ponto de vista material, que quer dizer o conteúdo que nela está inserido, nós temos uma prevalência. É a ideia de rigidez e supremacia constitucional. Então isso acontece tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista formal. Então a questão 14, ela é uma questão correta. E a questão 15, é possível classificar a Constituição Brasileira de 88 como? Vamos lá? Quanto à origem, ela é promulgada, tá certa. Quanto à forma, ela é escrita, está certa. Quando você raciocina especificamente o conteúdo, ela é formal, está certa. E quanto à estabilidade, ela é rígida. Por quê? Porque o processo de alteração é mais dificultoso do que as leis comuns. Então veja que a letra A, ela já nos traduz a resposta. Vamos ver o erro das outras. Outorgada está errado, porque outorgada dá a ideia de imposição, tá certo? Cesarista é justamente aquela que está uma aparência de verdade, uma ideia de uma pactuação, ou seja, é feita por alguém, mas existe um crivo popular para trazer a ideia de que houve ali um processo mais democrático, entende? Bom, então promulgada estaria correta. Então eu elimino logo B, D e E só pelo item 1. Pela letra B, ou perdão, pela C, eu elimino pela segunda, que está dizendo que é material. Não, a Constituição material é aquela que é elaborada a partir dos costumes, das tradições, e que se constitui a partir de textos constitucionais esparsos, tá? Assim como a jurisprudência e o costume são aspectos, são fontes extremamente relevantes. A ideia de uma Constituição formal é aquela codificada em um texto único, que é o que acontece com a Constituição Federal de 88, além de se dizer que ela é não escrita e flexível, está completamente equivocada. Então a questão de número 15, a resposta correta é a letra A. Beleza, galera?